Vamos ver agora então justamente sobre a refração. Aqui eu tenho um conjunto que dá para fazer algumas observações bem interessantes de óptica. Então, uma lente convergente, veja que os raios se encontram num ponto. Uma lente divergente, os raios se afastam. E um prisma, você tem o desvio, a refração dos raios também. Então a refração é justamente esse desvio que ocorre na luz ao passar de um meio para o outro, alterando a sua velocidade. Para esse vídeo, quero agradecer ao Hazek pelas opiniões dadas nos experimentos e ao professor Lang, que conversamos muito sobre energia e interferência de ondas. Vou colocar na descrição vários links para a página do professor Lang. Deem uma olhada lá, é sempre muito interessante. O ângulo de incidência e o ângulo refratado, assim como os dois índices de refração dos dois meios, estão relacionados pela lei de Snell. Vamos ver então a mudança de velocidade da luz quando passa de um meio para o outro. Por que ocorre essa mudança de velocidade? Veja, aqui eu tenho uma caixa de acrílico. Imagine que a onda incide aqui. Então, ao incidir aqui, ao passar pelo acrílico, ela vai ter uma alteração de velocidade. Sua velocidade vai diminuir. E ao sair do outro lado do acrílico, ela volta a ter a velocidade original que tinha no ar. Por que isso acontece? É bastante estranho, né? Então a onda perde energia, depois ganha de novo. O que exatamente aconteceu ali? Veja que quando a onda atinge o acrílico, ela vai fazer oscilar os elétrons do acrílico e ali cria-se um outro campo eletromagnético cujas ondas estão na mesma frequência da onda de luz, mas em fases diferentes. Ou seja, cria-se uma interferência destrutiva que vai fazer diminuir a velocidade da onda resultante. Então, ao atingir aqui o acrílico, ocorre esse fenômeno. Veja que as duas ondas, quando interagem, se interferem, na onda resultante você vai ter uma menor velocidade. Resta saber o que houve com a energia nesse processo. Ou seja, se houve uma interferência destrutiva de ondas, a energia foi anulada ali também, a energia sumiu. Isso, de alguma forma, fere o princípio da conservação de energia? Então, veja, a melhor maneira de se explicar isso, eu acredito que seja o experimento feito por Thomas Young, que evidenciou o caráter ondulatório da luz em 1804. Então, eu vou mostrar a minha versão desse experimento, feita com a dupla fenda e o laser. Nas faixas escuras você tem uma interferência destrutiva e nas faixas mais iluminadas uma interferência construtiva. O experimento de Thomas Young, que evidenciou o caráter ondulatório da luz, consiste em se dividir um raio de luz por ação de um obstáculo muito fino, ou uma dupla fenda, e verificar o padrão que forma um anteparo do outro lado do obstáculo. Esse padrão é aquele esperado na interferência construtiva e destrutiva de ondas. Repare que ao centro devemos ter a maior intensidade luminosa por conta da interferência construtiva de várias frentes de onda. Você vê agora o aparato montado. Repare no laser passando pela dupla fenda. Agora o caminho do laser chegando à parede oposta, a uma distância de aproximadamente 4,5 metros. Você vê então a interferência construtiva das ondas de luz nas partes iluminadas e a interferência destrutiva das ondas de luz na parte escura. Repare que exatamente no centro você tem uma área muito mais luminosa, onde há uma interferência construtiva muito maior das frentes de onda. Quando a luz passa pela dupla fenda, as partes iluminadas, elas são mais iluminadas do que quando passa por uma fenda simples.
Então a energia ela não é perdida, mas é redirecionada. O que se perde em interferências destrutivas é ganho em interferências construtivas. E assim não se fere o princípio da conservação de energia, e a energia, na verdade, ela não é perdida, ela é realocada. Acredito que uma boa comparação seja a patinadora, que altera sua velocidade apenas mudando a posição do corpo, sem precisar dar impulso ou frear para fazer isso. O encontro de duas ondas ao longo de um meio não altera as ondas individuais. Vamos ver agora por que ocorre a variação na direção de uma onda de luz quando ela atinge um outro meio diferente daquele em que ela estava. Ocorre então ali uma variação de índices de refração e a onda muda de direção, como vimos no começo desse vídeo, e passeia um laser por um prisma. Então houve a alteração de direção do raio. Veja que a analogia com soldados marchando em uma fileira rígida não é suficiente, não dá conta dessa explicação, porque partes diferentes dessa fileira teriam diferentes velocidades em um único meio. Então não tem sentido essa explicação. Se eu usar também o princípio de Huygens, veja que você tem ali várias frentes de ondas que se sobrepõem, fazendo interferências construtivas. Se eu ligar esses pontos em que ocorrem essas sobreposições, eu posso ter diferentes variações de direção. Então não há uma única variação de direção em que a onda seguiria. Ela pode seguir em várias direções. Então o princípio de Huygens também não dá conta dessa explicação. O que acontece é o seguinte, que a onda de luz antes de atingir o vidro, ainda não provocou nenhuma alteração no campo elétrico ali, na distribuição das cargas elétricas no vidro. Assim que a onda de luz atinge o vidro, ela redistribui essas cargas elétricas de tal forma que no interior do vidro você tem também a formação de um campo elétrico que é contrário ao campo elétrico da própria luz. Então, usando as equações de Maxwell, duas delas, a gente pode estudar isso com mais profundidade, mas basta perceber que o vetor campo elétrico tem ali na superfície de contato entre os dois meios uma componente que é paralela e uma componente perpendicular, formando ali então um vetor, e sempre esse vetor será perpendicular à direção do movimento de luz. Quando ocorre essa interação entre campos elétricos, a componente paralela, ela continua do mesmo tamanho. Em compensação, a componente vertical, ela é alterada, ela fica menor, por conta justamente dessa interação entre os campos elétricos. E agora eu tenho, na flecha vermelha dentro do vidro, uma outra direção, porque a componente vertical agora é menor.